carnaval já começou em nossa capital. Afinal de contas, os finais de semana estão repletos de quê? Prévias. Mas os trabalhadores precisam ficar atentos. Isso por quê? Atestados falsos e faltas injustificadas podem levar à demissão por justa causa. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é a ABRH, a quantidade de atestados apresentados depois das festas de carnaval cresce até 20%. Leandro Santiago está ao vivo. Ele vai trazer essas informações para a gente aqui, porque atestado para não trabalhar no carnaval pode render demissão, ó, por justa causa, né não, ô Leandro? Isso mesmo, né, Wilson? E lembrando que o carnaval oficialmente não é feriado. Por isso, às vezes, pode acontecer de alguém dar o famoso migué. Ou seja, apresenta o atestado médico que, na verdade, não é verdadeiro para poder curtir a folia. Mas para falar sobre isso, a gente está aqui com o Henrique Messias, advogado, que tem mais detalhes. Doutor, boa tarde. Não pode, né? Isso pode dar demissão, né? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Wilson, os amigos que nos acompanham através da TV. É exatamente isso, Leandro. Como você já bem colocou, o carnaval não é feriado. Nenhum dos dias do carnaval é feriado. Então, se aquela empresa funciona nos dias de carnaval, o trabalhador precisa prestar os seus serviços normalmente. Se, eventualmente, ele faltar àquele serviço, ele apresentar um documento que não é correto para justificar aquela falta, ele pode sim ser punido. Pode ser demissão por justa causa? Sim, pode ser demissão por justa causa. A gente sabe que, infelizmente, isso ainda acontece e acontece até com frequência. Então, se de repente aquele trabalhador apresentou um atestado falso, um atestado rasurado, um atestado adulterado, ele pode ser demitido por justa causa pelo empregador. Isso é crime? Veja, não é crime se a gente olha para questões relacionadas a direito do trabalho. No entanto, dependendo da rasura, dependendo do que aconteceu naquele atestado, por exemplo, o trabalhador ou alguém, né, falsifica a assinatura de um médico, então a gente já parte para a questão criminal aí sim. Mas a empresa vai responsabilizá-lo tão somente no que diz respeito às questões trabalhistas. Agora, quanto à rede social, isso pode ser usado contra a pessoa? Sim, Leandro. Isso pode, inclusive, tem sido usado cada vez mais. É muito comum. A pessoa, de repente, apresenta um documento dizendo na empresa que está incapaz para o trabalho porque está doente, mas, ao mesmo tempo, a pessoa vai lá curtir o bloco de carnaval aqui na praia de Pajuçara. E ela posta isso nas redes sociais. Isso mostra que aquela pessoa não está incapaz para o trabalho. E isso pode ser usado, sim, como prova, inclusive em processos judiciais. Agora, a pessoa pode, por exemplo, combinar com a empresa, ela quer curtir a folia, eu vou curtir a folia, mas depois eu compenso isso com as horas, isso é legal? Sim, Leandro, é uma excelente pergunta, porque ao mesmo tempo que a gente diz que o carnaval não é feriado, a gente precisa trazer alternativas, porque é uma festa muito cultural. Então, se aquela empresa, ela pratica o banco de horas, se aquele trabalhador pode, por exemplo, compensar horas extras que ele trabalhou no passado, ou ainda ele faz um acordo com a empresa para faltar naqueles dias e compensar no futuro, isso é possível, inclusive a gente recomenda que isso aconteça. Agora, a gente falou só do atestado médico, mas outras justificativas que não sejam verdadeiras, que depois se descubra que não são verdadeiras. Por exemplo, estou com um parente doente, meu pai morreu, um parente morreu. Também pode ser demissão por justa causa? Também. Nesses casos, a empresa precisará averiguar se aquela situação realmente aconteceu ou não. E dependendo se há realmente uma mentira, se isso não aconteceu, a empresa pode punir esse trabalhador. Nesse caso específico, talvez não uma justa causa, mas uma advertência ou uma suspensão. Mas o atestado médico, Leandro, essa é a nossa legislação. A nossa justiça já diz que justifica a rescisão do contrato de trabalho. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então é isso, né, Wilson? Melhor conversar com o patrão, ver com ele o melhor jeito, pelo menos, se não der para curtir todos os dias do carnaval, pelo menos 1, 2, pelo menos, que já fica de bom tamanho para todo mundo. E lembrando também que, como disse agora o doutor Henrique, rede social pode ser usada contra você. Você pode até não tirar foto sua no carnaval, mas de repente alguém tirou, você aparece ali no fundo, aí trouxe problema para você do mesmo jeito. Volto contigo.